E aí pessoal, tudo bem? É o seguinte, a gente vai dar início agora à nossa segunda aula do terceiro passo do nosso curso, certo? Nessa aula eu vou mostrar para vocês a instalação e configuração do nosso WordPress em nosso servidor, certo? Então, como vocês podem estar observando aqui, eu estou logado no meu painel administrativo do meu servidor de hospedagem, certo? Quando você contratar o seu serviço de hospedagem que foi visto no passo 1, vocês vão ter acesso a um painel igual a esse. E para que serve esse painel? Esse painel de administração da hospedagem, ele serve basicamente para administrar algumas funções que o servidor nos disponibiliza, certo? Funções essas que muitas vezes ajudam bastante o desenrolar do seu projeto, beleza? Então, a gente vai ver no decorrer dessa aula como é que a gente faz para instalar o WordPress através desse painel e como é que a gente faz para deixar ele funcionando perfeitamente, beleza? Então, o primeiro passo aqui que eu vou fazer é justamente eu criar um subdomínio para fazer essa instalação. No caso de vocês, como foi visto desde o passo 1, vocês contrataram uma hospedagem e registraram um domínio. Se você registrou um domínio, vocês não vão precisar fazer esse passo que eu vou fazer agora, certo? Porque vocês vão instalar o WordPress no domínio principal. No meu caso, eu possuo um domínio principal que já está sendo utilizado por um site, e por esse motivo eu não vou poder instalar o meu WordPress nesse domínio. E nesse caso, eu vou usar ele como subdomínio para fazer a instalação, beleza? Então, como é que eu crio esse subdomínio? Eu vou lá na minha aba domínios do meu cPanel, certo? Clico em subdomínios. Beleza? Como vocês podem observar, o meu domínio principal ele chama-se wlconsultoria.net, certo? Então esse domínio wlconsultoria.net ele já está sendo utilizado por um site meu, certo? Esse é o domínio que eu registrei com a HostGator. Porém, em cima desse domínio eu posso criar um subdomínio, certo? Que vai se chamar teste.wlconsultoria.net. Clico em criar e automaticamente já tem o meu subdomínio criado. Aconselho a vocês que não sabem o que é um subdomínio, dar uma pesquisada aí que existe bastante tutoriais referentes ao que é e como utilizar um subdomínio, certo? Mas creio eu que no caso de vocês, vocês não precisarão porque vocês já têm um domínio principal e esse domínio principal poderá servir como base para a instalação do WordPress, beleza? Então, o teste.wlconsultoria ele foi criado com sucesso, certo? Se eu digitar aqui no meu navegador teste.wlconsultoria.net, ele já vai conseguir se comunicar com o meu servidor. Por quê? Porque automaticamente, como eu já tenho meu domínio principal e esse domínio principal já está alocado, automaticamente quando eu crio um subdomínio, de imediato ele já começa a funcionar. Nesse meu caso, ele deu um erro 404. Por quê? Porque eu não tenho nada dentro da pasta desse subdomínio, certo? E como eu não tenho nada na parte de subdomínio, automaticamente vai dar um erro de conteúdo aqui na hora que eu tentar referenciá-lo, beleza? Então, a pasta que a gente vai utilizar para salvar os nossos arquivos do WordPress dentro do nosso servidor é justamente a pasta teste, que eu posso acessar através do meu gerenciador de arquivo, certo? Ó, dentro do meu gerenciador de arquivo, eu vou ter uma pasta dentro da www que vai se chamar teste. Essa pasta ela vai ser a responsável por alocar todos os arquivos do meu WordPress, certo? Então, eu vou usar esse painel e um outro software para fazer a transferência dos arquivos do WordPress, certo? O WordPress ele não é um programa, certo? Ele é um sistema de diversos arquivos encadeados que servirão como base para a estruturação do site de vocês, beleza? E é esses arquivos que eu vou utilizar para guardar dentro dessa pasta chamada teste, beleza? Então, dentro da minha pasta teste, eu não tenho nenhum arquivo referente à criação de site, beleza? Sabendo-se que a gente vai salvar todos os arquivos dentro dessa pasta teste, eu vou utilizar um software chamado FileZilla para transferir de forma totalmente automática todos os arquivos encadeados um a um para essa pasta, certo? Quem não conhece o FileZilla, ele é um gerenciador de transferência de arquivos em FTP, certo? Por FTP.
Se você não conhece, aconselho também a vocês darem uma pesquisada sobre o FileZilla, fazer um download e pegar um pequeno tutorial na internet, que existem vários, que você vai aprender de forma totalmente automatizada como transferir arquivos para o seu servidor de hospedagem, certo? Então, tá faltando aí o nosso principal fundamento. Que fundamento é esse? O download do WordPress e sua instalação, certo? Na primeira aula, a gente viu um site responsável pelo desenrolar do WordPress. Esse site chama-se wordpress.brasil. Através desse site, eu posso fazer o download do nosso WordPress totalmente traduzido em português, certo? Como? Eu entro no site e clico na parte que diz faça o download do WordPress 3.6. O WordPress 3.6 está na sua versão final e ele vem compactado, no caso 6.2 MB de tamanho, certo? Eu clico aqui para fazer o download, beleza? Ele já pede aqui, já abre uma caixinha dizendo que a gente pode efetuar o download, mas como eu já efetuei o download, eu não vou precisar fazer o download novamente, certo? Então cancelo. Vou na minha área de trabalho e tenho aqui a minha pasta já extraída chamada WordPress. Dentro dessa pasta eu possuo diversos arquivos em PHP e algumas pastas que servirão como base para a instalação do meu WordPress. Então, se eu não possuísse essas pastas e esses arquivos, automaticamente não teria como eu instalar o WordPress dentro do meu servidor. E é justamente todos esses arquivos e pastas que eu vou transferir para a pasta teste do meu servidor para que ela seja reconhecida no meu navegador através do subdomínio teste.wlconsultoria.net. Depois que eu fizer toda a transferência e estiver 100% concluída através do FileZilla, que é o software que a gente vai utilizar, automaticamente a gente já pode começar a organizar e configurar o painel do nosso WordPress, beleza? Vou mostrar para vocês agora como é que eu faço essa transferência. Então, vamos lá. Depois de feito o download do WordPress, eu vou abrir o meu software chamado FileZilla. Se você não tem, aconselho que vocês baixem esse software, porque ele é muito fácil de se utilizar e ao mesmo tempo muito eficiente. Beleza, depois que eu abrir o FileZilla, vocês podem ver aqui que a interface dele, para quem não conhece, pode se tornar um pouco confusa, porém é muito fácil de se manusear, certo? Nessa aba aqui, nessa janela, eu vou ter os arquivos do meu computador. E nessa janela do lado direito eu vou ter os arquivos do meu servidor. Aqui fala, não conectado a qualquer servidor. Isso quer dizer que eu não efetuei a conectividade com o meu servidor de hospedagem ainda. Para mim fazer a conexão, eu tenho que informar o host, o nome de usuário, senha, a porta e depois clicar em conexão rápida. Então, quando eu fui hospedar o meu primeiro site, eu tive a dificuldade de saber do que se tratava o meu host, o meu nome de usuário e a minha senha. O que foi que eu fiz? Entrei em contato com o suporte da HostGator e perguntei o seguinte: cara, eu tô com um problema, eu não sei qual é o host, nem o meu nome de usuário e nem a minha senha para conectar meu FTP. O que é que eu devo fazer? E automaticamente eles buscaram na sua base de dados e me informaram esses dados para que eu pudesse assim então utilizar o FileZilla. E esse é o conselho que eu deixo para vocês. Se vocês não sabem ou se eles não informaram esses dados para vocês, vocês entrem em contato através do suporte e peçam esses dados que automaticamente eles vão dar os dados para vocês e vocês vão fazer a utilização do FileZilla. No meu caso, eu já tenho uma configuração que é automática, certo? Chamada WL Consultoria. Eu só escolho ela, clico em conectar e automaticamente ele já efetua a conexão, beleza? Depois que efetua a conexão, ele lista aqui abaixo, aliás, do lado direito, todas as pastas que existem dentro do meu servidor. E a nossa pasta teste está justamente dentro da pasta www, certo? Aqui, teste. E é dentro dela que a gente vai salvar todos aqueles arquivos da pasta WordPress. Que no nosso caso, está aqui na nossa área de trabalho. Já localizei, certo? Entro na pasta do WordPress, seleciono todas as pastas e arquivos que existem nessa pasta, clico com o botão direito e efetuo o upload. Automaticamente, todos os arquivos que a gente selecionou vão para o nosso servidor de forma totalmente automática, certo? Depois que aqui em cima aparecer listagem de pastas bem-sucedida, isso quer dizer que todos os arquivos foram transferidos de forma totalmente funcional, foram 100% concluídos, certo? Isso vai demorar um pouco porque os arquivos são grandes, são 15 MB de transferência, e enquanto o FileZilla roda
a transferência, eu vou falar para vocês como é que a gente cria um banco de dados para trabalhar com o WordPress, um usuário para esse banco e a senha desse usuário, certo? Vamos lá. Voltando lá no meu painel, a gente vai ter que criar o seguinte. Para trabalhar com o WordPress, dentro do meu servidor, eu tenho que criar um banco de dados para esse WordPress. Para que esse banco de dados? Esse banco de dados ele vai servir como base para guardar todos os arquivos relacionados ao uso do WordPress. Quando você efetuar, por exemplo, a criação de um artigo dentro do WordPress, esse artigo vai ter que ficar salvo dentro de um banco de dados, que geralmente é o próprio MySQL, ou seja, o WordPress trabalha com PHP e MySQL. Beleza? Então, a gente vai criar um banco de dados no MySQL, posteriormente criar um usuário para esse banco de dados com senha, certo? E efetuar uma senha para esse usuário. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Eu venho aqui no meu painel administrativo da hospedagem, certo? Clico em subdomínios. Opa, desculpa, não. Subdomínios não. Você vai clicar... você vai utilizar a aba banco de dados. Você vai clicar em bancos de dados MySQL, beleza? Pronto. Aqui é a área responsável por você criar o seu banco de dados, certo? E criar o seu usuário para esse banco de dados, certo? Ó, vamos lá. Novo banco de dados. O meu banco de dados vai se chamar o quê? Vai se chamar teste. Ele vai se chamar wlcom723_test, certo? Então esse é o meu banco de dados responsável por trabalhar com o WordPress. Opa, ocorreu um problema na criação do banco de dados. Ocorreu um problema na base de dados, já existe. Opa, então o meu banco de dados já existe no caso, né? Vamos ver aqui, pronto. Nós já temos um banco de dados chamado teste. Melhor ainda, então a gente não vai precisar criar um banco de dados chamado teste. Nós já temos um banco de dados testes, já temos um usuário relacionado a ele, que é o wlcom723_user, certo? Se você não tem um usuário ainda para esse banco de dados, você pode criar um usuário para esse banco de dados. Aqui, ó, adicionar novo usuário. Você pode vir aqui e colocar um nome qualquer e utilizar como usuário para o seu banco de dados, certo? Vocês podem observar, nós já temos nosso banco de dados criado, o wlcom723_tester, certo? Com o usuário wlcom723_user, com a senha respectiva desse usuário. Porém, eu vou excluir esse usuário desse banco. Vou mostrar para vocês como é que se cria esse usuário, certo? Eliminar o usuário da base de dados. Beleza, voltar. O meu banco de dados não possui nenhum usuário. Eu vou excluir esse user, certo? E vou mostrar para vocês a criação de um novo usuário e como interligar esse usuário ao banco de dados que você acabou de criar. Beleza? Para criar um novo usuário, eu venho aqui, ó, adicionar novo usuário. Então, eu vou ter um usuário chamado wlcom723_user, certo? Pronto. Aqui está meu usuário, eu coloco uma senha para esse usuário, eu vou colocar testando, certo? Repete a senha, testando, e acabar, clica em criar usuário. Beleza? Clico em voltar. E automaticamente eu já tenho o meu usuário. Só que esse usuário ele não está interligado ainda ao meu banco de dados. Como é que eu vou fazer para interligá-lo? Eu vou fazer aqui, ó, adicionar o usuário ao banco de dados. O usuário use, ele vai se comunicar com o banco de dados teste. Então eu clico em adicionar e automaticamente o meu usuário user vai estar se comunicando com o banco de dados tester. Clico em todos os privilégios, certo? Para ele poder fazer as alterações devidamente. Clico em voltar. E já tenho aqui o meu banco de dados teste se comunicando com o meu usuário user, certo? Então, é extremamente importante você realizar esse passo. Eu considero esse passo o mais difícil na instalação do WordPress. Por quê? Porque na hora que eu terminar a listagem de pastas lá no meu FileZilla, eu vou ter acesso a um painel de configuração do WordPress lá no meu subdomínio teste.wconsultoria.net. Depois que a listagem for concluída, eu dou um F5 nessa página e automaticamente aparece uma tela que vai pedir as informações referentes ao banco de dados, ao seu usuário
a senha do seu usuário para poder assim se comunicar com o seu servidor e instalar todas as tabelas necessárias nesse banco de dados para que o sistema do WordPress funcione de maneira correta, certo? Essa é a parte mais complicada de instalação do WordPress. Depois que você realizou essa instalação de forma que você obteve sucesso na instalação, os próximos passos serão bastante fáceis, certo? Então, revisando, você vai ter que criar um banco de dados, certo? Você vai na aba banco de dados do seu servidor do seu painel de administração do seu serviço de hospedagem. Lá vai ter banco de dados MySQL. Clica lá, lá em cima você cria o seu banco de dados. Lá embaixo você cria o seu usuário e mais abaixo você comunica o seu usuário com o seu banco de dados, beleza? Então, na hora que você terminar a listagem de páginas transferidas pelo FileZilla, automaticamente você informa os dados que você criou agora para que o seu sistema WordPress se comunique com o banco de dados do seu serviço de hospedagem, beleza? Então, vamos ver lá como é que está o nosso FileZilla. Beleza, ainda está transferindo, como eu falei para vocês, vai demorar um pouco, certo? Eu vou dar uma pausa aqui até que seja concluído totalmente e quando terminar eu volto com vocês para poder mostrar para vocês a instalação e configuração do sistema do WordPress com o banco de dados que a gente criou nesse exato momento, beleza? Volto já já com o próximo passo da nossa instalação. Então, pessoal, é o seguinte, como vocês podem observar aqui, a listagem de pastas já foi bem sucedida. Isso indica que todos os arquivos que a gente transferiu foram transferidos com sucesso. E nós já temos o nosso WordPress totalmente inserido dentro do nosso servidor, certo? Para comprovar isso, a gente vai vir aqui, ó, no nosso subdomínio teste.wlconsultoria.net e vamos dar um F5. Pronto. Aqui informa através do WordPress que o arquivo wp-config não existe e a gente precisa desse arquivo para que nós possamos configurar de forma efetiva o nosso WordPress. Então ele pede aqui criar um arquivo de configuração. Você cria aqui um arquivo de configuração, certo? E automaticamente ele já lhe dá as boas-vindas. Bem-vindo ao WordPress. Antes de começar, precisamos de algumas informações sobre o banco de dados. Você precisa conhecer o valor dos seguintes itens antes de continuar. Você precisa saber o nome do banco de dados que você vai trabalhar, o nome de usuário desse banco de dados, a senha do banco de dados, o servidor e o prefixo da tabela. Então vejam bem como foi imprescindível aquele passo que a gente realizou de criar o nosso banco de dados, criar o usuário e lhe informar a senha daquele usuário, certo? Pronto, vamos lá. Então, o nome do banco de dados que a gente vai utilizar dentro do WordPress é o mesmo banco de dados que a gente criou no passo anterior, que era justamente o wlcon, certo? 723_test, beleza? Esse é o banco de dados que a gente criou e que a gente vai utilizar para alocar todos os arquivos do WordPress. O nome de usuário é wlcon723user, certo? Esse é o usuário padrão que está ligado e se comunicando com o banco de dados teste. E a senha que a gente vai utilizar é a senha que a gente determinou para esse usuário, que é a senha testando, certo? Lembrando que não é prioridade você colocar o mesmo nome do banco de dados que a gente está utilizando nesse tutorial. Você pode colocar qualquer outro nome para o banco de dados, assim como outro nome para o usuário, como também qualquer outra senha para a senha desse usuário, certo? Então não é obrigatório você colocar esses dados. Esses dados eu estou colocando porque eu estou realizando dentro do meu servidor. O servidor do banco de dados você deixa localhost como está e o prefixo da tabela você também deixa como está, com o wp_, certo? Você clica em enviar. Muito bem, você concluiu essa parte da instalação. Agora o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar, beleza? Você clica em instalar e automaticamente já vai instalar todo o WordPress dentro do seu banco de dados, certo? Outra tela de bem-vindo, certo? Bem-vindo ao famoso processo de instalação em 5 minutos do WordPress. Você pode consultar a documentação à vontade. Caso contrário, preencha apenas as informações abaixo e você estará pronto para usar a mais poderosa e extensiva plataforma de publicação pessoal no mundo. Veja bem, aqui ele lhe dá as boas-vindas e informa que é um passo em 5 minutos que você já vai poder instalar, configurar e ter o seu WordPress funcionando perfeitamente bem, certo? A informação necessária é o título do seu site, certo? Teste de instalação, eu vou colocar,
certo? Instalação. Nome de usuário. Nome de usuário eu vou deixar como admin e a senha eu vou colocar admin também, certo? Vai ser a mesma senha. Aliás, mesma senha relacionada ao mesmo nome. Então, nome de usuário é admin e senha admin. Essa senha serve justamente para você entrar no painel administrativo do WordPress. Para você logar no painel, você tem que ter um login e uma senha. E é aqui que você determina tanto o login, o nome de usuário, quanto a senha. O seu endereço de e-mail, certo? Você informa o seu endereço de e-mail. E privacidade, você permitir mecanismos de pesquisa indexar esse site. Você marca, lógico, e instalar o WordPress. Sucesso! O WordPress está instalado. Estava esperando mais passos? Desculpe desapontá-lo. Nome de usuário para logar, admin. E a senha, sua senha escolhida no passo anterior, que foi no caso também o admin. Então já clico aqui para efetuar o login dentro do meu painel de administração. Vejam bem como é fácil instalar o WordPress. Como eu falei para vocês, a parte mais complicada é na criação do banco de dados. Depois que você criou o banco de dados, todo o resto é muito fácil e prático, como vocês podem observar. Então, meu nome de usuário é admin e senha admin. Clico em login e automaticamente eu já logo dentro do meu painel administrativo do WordPress, certo? Vocês podem ver, esse é o painel administrativo do WordPress, pronto para ser utilizado por você para criar os seus posts, instalar o seu tema e tudo isso de forma totalmente prática e funcional. Mas antes que a gente entre a fundo na questão dos templates, que a gente vai abordar no próximo passo, que é a instalação de templates, eu quero mostrar para vocês que quando a gente instala, ele já informa um template padrão para que a gente possa trabalhar, certo? Você pode clicar aqui, ó, visitar site, abrir nova aba, e aqui nós já temos um template padrão que o WordPress disponibiliza para você trabalhar em cima desse template. Como vocês podem ver, você já tem o site de vocês todo formatado e totalmente funcional. Então, quando a pessoa clicar lá teste.wconsultoria.net no navegador, automaticamente esse template já é mostrado a essa pessoa. Vocês podem ver, ó, ele é bonito, porém você pode escolher diversos templates, que esse vai ser o assunto da próxima aula. Eu vou mostrar para vocês a instalação de 3 templates diferentes para trabalhar de formas diferentes, certo? Você pode controlar esses templates através do nosso painel administrativo, certo? Vocês podem ver, nós instalamos o WordPress, gerenciamos a questão da criação do banco de dados, a criação do usuário para o banco de dados, instalamos através de um software de transferência por FTP que se chama FileZilla, criamos um subdomínio, certo? E instalamos o WordPress de maneira efetiva. Está totalmente funcional. Aqui você pode criar posts, novos artigos para o seu blog, por exemplo. Você pode inserir imagens, música, vídeos, criar páginas, organizar sistemas de comentários, certo? E na próxima aula a gente vai ver como mudar esse tema, escolher diversos temas que podem ser utilizados gratuitamente. Eu vou mostrar a instalação de 3 temas, como eu já falei, certo? E tudo isso em questão de minutos, beleza? Então considere você já ter o conhecimento para criar um site do zero, certo? Você instalou o WordPress, você já tem um site efetivo no ar. Esses nomes você pode mudar através do painel, certo? Esse artigo aqui é o artigo principal de configuração do WordPress. Você pode mudar, pode excluir, pode editar, certo? Você pode retirar isso aqui também. Tudo isso através do painel administrativo do WordPress, beleza? Como vocês podem ver, não é difícil, é fácil. Como eu falei, a parte mais complicada é a parte de banco de dados. A gente conseguiu resolver e estamos aqui com o nosso template padrão instalado, funcionando e adequado a qualquer configuração que você venha realizar dentro do nosso painel, beleza? Eu aguardo você na próxima aula, na questão da instalação dos templates, e repito sempre que, se você possuir alguma dúvida, ou se eu deixei escapar algo que não foi compreendido por você, você pode entrar em contato comigo pelo meu Facebook, ou então pelo próprio portal de curso, certo? No curso gratuito, então no meu blog, o blog WL, você entra em contato comigo e diga qual foi a dúvida relacionada à instalação do WordPress, que eu vou ajudar você a instalar o WordPress e a deixar ele funcionando de forma totalmente funcional, beleza? Então pessoal, aguardo você e vocês na próxima aula. Um forte abraço e até lá!